1 Reis, capítulo 13. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem do Senhor Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação do Senhor Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: Altar, altar, assim fala o Senhor Yahvé. Eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia deu ele um sinal afirmando: Este é o sinal de que o Senhor Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: Prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: Aplaca-te, eu te suplico, a ira do Senhor Yahvé teu Deus, e ora por mim, para que o meu braço volte a ser como era. O homem de Deus orou ao Senhor e o braço do rei se recuperou e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa para te alimentares e refazeres tuas forças e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar, porquanto recebi do Senhor Yahvé esta ordem: Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzira até Betel. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e lhe perguntou: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. E em seguida o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra do Senhor Yahvé. Ali não comas pão, nem bebas água. Tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim fala o Senhor Yahvé, porque foste rebelde à palavra do Senhor Yahvé,
não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido. Não comerás, nem beberás ali. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. Mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra do Senhor Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. E eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu-o para a cidade onde morava, mas para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu! Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele. Porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem do Senhor Yahvé contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda a parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, este foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra.